Por que é que as pessoas gostam de videogame? Se você está inscrito nesse canal chamado Torre das Bruxas, você provavelmente tem uma tendência a querer buscar complicação nas coisas que você gosta. Afinal, a única coisa boa nesses vídeos, com o microfone mal configurado e edição duvidosa, é a minha paixão por boas histórias. Comparação entre poderzinho de personagem buscando fonte, fazendo pesquisa, 1 hora de gameplay de jogo que ninguém lembra, onde a gameplay é toda fodida só por causa da história boa, análise filosófica de mangá antigo que só os boomers gostam, histórias da nerdice são o foco desse canal. E por muito tempo as histórias do mundo nerd e otaku estavam centradas em 3 grandes pilares: Marvel, DC Comics e animes. Claro que existem meios termos, como séries e videogames, mas no fim todo nerd ou otaku se encaixava em uma dessas categorias. Até que tudo isso mudou, quando a Paimon atacou. Genshin Impact chegou e apresentou para muita gente um tipo de Marvel da China, o universo de jogos da MiHoYo, um multiverso de histórias que atualmente é um nicho à parte dos animes, da Marvel e da DC Comics, e tem tanto conteúdo quanto seus concorrentes. E logo depois de Genshin Impact veio o que seria o maior gacha de todos os tempos, com uma das melhores histórias que eu já consumi na minha vida, dentro desse mundo da nerdice, claro. Honkai Star Rail. Só que sempre que eu tentava apresentar para os meus amigos esse novo mundo, essas novas histórias, esses jogos, a seguinte frase me era dada: pena que o jogo é gacha. Os jogos gacha se tornaram muito mal vistos devido a práticas predatórias que obrigam seus jogadores a gastarem dinheiro se quiserem avançar. Será que vale a pena você dar uma chance pro Honkai Star Rail e conhecer essa tal Marvel da China? Hoje vamos colocar à prova essa ideia, analisando os principais argumentos e críticas. Este é o Fazendo o Caso. Sem muito blá blá blá, badabim badabum, gachas têm o objetivo de fazer você gastar dinheiro. Eles se disfarçam de jogos grátis, ou você pode usar o termo Live Service Game. Só que dentro do jogo tem várias coisas onde você pode gastar dinheiro de verdade, como as skins do LoL, por exemplo. Só que no LoL é mais fácil você não gastar. Tudo que você tem que fazer é resistir à humilhação de usar pra sempre a skin da Ashe lá, de Sherwood. Os gachas, por outro lado, vão utilizar estratégias psicológicas para fazer você se habituar a entrar todo dia. Depois que você tiver investido o seu tempo, eles vão fazer você se sentir mal por não gastar dinheiro. Para fazer você se habituar, eles vão te obrigar a entrar todo dia para ganhar uma recompensa, os famosos logins diários. E você também vai usar um sistemazinho de resina, onde você só pode farmar itens uma vez por dia, porque ela acaba e só reseta no dia seguinte. Quando você repete uma coisa todo dia, o seu cérebro pensa assim: ei, isso aqui deve ser importante, viu? Porque ele faz todo dia, então move isso para as tarefas automáticas, e se um dia ele ficar sem fazer isso aqui, cause um mal-estar nele. É o cérebro comandando seu corpo quando ele transforma uma coisa em hábito. Tem toda a explicação neurobiológica, claro. São as sinapses sendo fortalecidas, são as long-term potentiation, mas eu não vou entrar em detalhes. Só saiba que, se você faz algo todo dia, esse algo fica enraizado no seu cérebro. Uma vez que você se habitua, você nunca vai parar. Antigamente, você jogava Zelda, e você zerava Zelda e pronto, você terminou Zelda. Mas como um gacha é um jogo infinito, porque você nunca vai conseguir os melhores itens, mesmo farmando todo dia, você vai passar a sua vida toda logando no joguinho pra farmar, igual um escravo. E cada mês que passa vai te dando aquela sensação: eu não posso mais parar, eu já investi meu tempo demais aqui. E agora que você tá preso nesse ambiente, eles vão ter vários gatilhos lá pra tentar fazer você gastar dinheiro. Eles vão fazer os personagens sempre mais fortes, mais bonitos, mais atrativos, pra fazer com que você queira sempre os lançamentos.
Eles vão esconder o poder total dos personagens atrás de itens especiais que você só consegue pegar com mais cópias do personagem, como eidolons e armas. Os gachas antes da MiHoYo nem pititinha, velho. Isso aqui sequer pode ser considerado um jogo. A gameplay deles é cocô de cachorro. E eles colocam qualquer coisa aí na história e na gameplay, porque no final o que os players querem mesmo é pegar o waifu, cara. Até uns anos atrás, só um ou outro gacha tinha uns picos de história boa. Por exemplo, o Fate Go, Fate Grand Order, é conhecido por ter 2 arcos de história muito bons, que são o Lost Belt 6, se não me engano, que é o de Camelot, e o outro lá de Babilônia. Essas abominações chamadas jogos gacha eram limitadas a um nicho específico de seres à parte da sociedade, que são os jogadores de gacha. O gacha é basicamente uma gameplayzinha bosta de cachorro, só que com um pretexto para os caras pegarem as waifus. É isso. Todo gacha lançado estava fadado a fazer essa mesma coisa se repetir. Até que a MiHoYo chegou. Honkai Impact 3. Oh my god, they lost to Raid Shadow Legends. Por que é que você deveria confiar em mim? Bom, se isso aqui fosse um canal de gacha, você podia pensar, é claro que ele vai defender, né, o trabalho dele. Só que se você der uma olhadinha no meu catálogo, você vai ver que meus temas são bem ecléticos. E eu sou um tipo de nômade da nerdice. Inclusive, eu já fui hater de Genshin Impact. O que eu quero dizer é que eu não sou pago pela MiHoYo. E eu vim aqui usar meu tempo pra elogiar a empresa bilionária, oh meu Deus, mas de forma genuína, porque o trabalho que a MiHoYo fez com Honkai Star Rail, principalmente, me agradou muito. E eu sempre gostei de quadrinhos, Marvel, DC, a cosmologia desses universos, o fato de você ter um multiverso coeso, com várias histórias ali dentro, interconectadas. Eu sempre quis uma versão disso, só que do mundo oriental, sabe? Uma Marvel de anime. Embora a MiHoYo já possuísse outros jogos, ela começou a se destacar com Honkai Impact 3rd. A história de Honkai Impact é simplesmente o ápice da ficção. O sonho que eu falei que eu tinha, uma DC Comics oriental, pois é, Honkai Impact 3rd estabelece a base do multiverso da MiHoYo. Inclusive, tem até uns easter eggs pro que viria a ser Genshin Impact. A história é simplesmente linda, cara. É como se Naruto e Evangelion tivessem uma filha lésbica. Você tem essa entidade chamada Honkai, que destrói a humanidade sempre que ela avança muito sua tecnologia. Os humanos tentaram por muitos séculos lutar contra a Honkai, que envia todo tipo de desastre natural e monstros para a Terra. Mas no fim, se a humanidade sobrevive a isso tudo, a Honkai envia deusas chamadas Hashers. Honkai Impact foca na história da Kiana e suas amigas, Mei e Bronya, que são uma nova geração de valquírias, guerreiras que podem dominar o poder das Hashers e combater fogo com fogo. Cara, tem tanta coisa bonita aqui. Tem o capítulo lá da Furua, que trabalha muitos temas de filosofia chinesa, budismo, artes marciais. Tem a Célia e a Bronya, pra quem gosta de um romancinho lésbico depressivo, cheio de melodrama. Quando a Mei vira o Sasuke e decide se tornar a Hasher do Trovão, porque ela queria salvar a Kiana e tal, precisava se afastar dela pra isso. A história desse jogo é linda, cara, é sensacional, mas o jogo é gacha. Honkai Impact 3rd, como jogo, é terrível. No começo você faz uns estágiozinhos e beleza, em troca você recebe a melhor história de ficção já escrita. Só que depois eles começaram a adicionar várias coisas que tomam seu tempo, uma exploração nada a ver, sabe? O jogo é competitivo, então tem um negócio lá onde você disputa com outros players e aí vocês sabem, né? Ganha quem gasta mais dinheiro. É difícil pra caralho você completar um personagem porque você precisa de uns negócios lá que são as estigmas e você tem que pegar 3 delas. Então, por mais que eu ame a história de Honkai Impact 3rd, ele ainda é um jogo tenebroso. Já oferecia muito mais do que os gachas pré-MiHoYo, viu, na minha opinião. Mas ainda assim, aquela frase continua aqui. O jogo é bom, mas é gacha. Só pra constar, viu, fãs de Honkai Impact, eu sei que o jogo já deu uma melhorada e acredita em mim, me dói falar essas coisas sobre o Honkai Impact, mas por mais que a história seja magnífica, quando você é um adulto que valoriza o seu tempo, o trade-off às vezes não compensa.
Por mais que a história seja legal, não compensa você se submeter a uma gameplayzinha peba e todos os minigames, paiões e toda a complicação só pra receber essa história. É melhor assistir no YouTube. 崩壊エネルギーがキアヌ姫子そうだよね約束したもんね一緒にこの完璧じゃない世界を私たちの望み通り変えてみせるBom, aqui a gente chega na virada de chave para MiHoYo, o jogo que estabeleceu a nova era dos gacha games. Okay, we are top. Whoa! Was that a bird? Was that a plane? No! That's Paimon! Whoa! Holy shit! Alavancado principalmente na pandemia, onde todos nós estávamos trancados em casa e aterrorizados pelas lives do Átila, o Genshin Impact teve a brilhante e inovadora ideia de: ei, macho, e se a gente fizesse um jogo gacha que realmente seja um jogo bom? Cara, eu sei que todos os fãs de gacha que estiver vendo isso aqui já vão dar dislike, e eles vão chorar e dizer: ah, mas meu gacha era bom. Cara, não era. Deixe de se iludir, homem. Você gosta porque você já é jogador de gacha, em primeiro lugar. Mas essa boba aqui não é jogo, não. Vai pra casa, mano. Agora nós temos uma gameplay de verdade, que embora não seja das melhores, já pode ser considerado um jogo. Agora temos um trabalho super mega artístico de música, as melodias mais voltadas a joguinho medieval de Mondstadt, que é a primeira região do Genshin. A trilha sonora que evoca calma e sabedoria de Liyue, que é a segunda região. Tudo em Liyue sendo muito bem trabalhado para passar a filosofia da história envolvida. Tudo acaba, tudo é efêmero. O passar do tempo, a erosão, a velhice. O jogo não só vai fazer um super mega trabalho artístico, como também vai trazer animações com produção milionária envolvida. Na verdade, Genshin se destaca muito pelo marketing. E olha só que interessante, o gacha não importa mais, porque o jogo é PvE, o jogo é você contra o computador. Não tem mais competitivo. O competitivo é só se você ficar com inveja do print do seu amigo que deu mais dano que você. É só você contra a máquina. E é completamente possível derrotar todos os inimigos do jogo usando só as unidades grátis. Até porque eles acidentalmente fizeram os personagens 4 estrelas serem os mais poderosos do jogo. Então não tem mais essa de: ah, eu preciso do personagem. Meu filho, você não precisa de nada. O jogo é de graça, dá pra você passar de tudo só com os personagens peba. E você não tem obrigação nenhuma de ir atrás dos personagens limitados. O jogo é realmente bom. É um jogo que vale a pena ser jogado. E o gacha se tornou uma coisa secundária. É óbvio que a MiHoYo vai se aproveitar de gatilhos psicológicos para tentar fazer você gastar. Mas aí é você ter autocontrole, né, meu amigo? Só que a questão aqui é a seguinte: o trade-off começa a te fazer pensar. Pô, eu tenho uma aventurazinha bem feita, bem trabalhada, gráficos, uma gameplay decente, trilha sonora, mas o jogo é gacha. Mas e se? Será que o fato de ter um bannerzinho de gacha dentro do jogo automaticamente estraga ele? A partir de Genshin Impact, isso começa a ser um debate, porque não é mais só sobre o jogo ser gacha ou não.
Você pode muito bem curtir esses personagens, aproveitar a história, as cinemáticas e depois deslogar e voltar só quando tem uma nova história para cumprir. Aquela dinâmica que eu falei sobre você ficar entrando só para farmar itens se torna opcional. Você não precisa, você não tá competindo com ninguém. O jogo é PvE, cara, e o jogo é fácil. Por mais que você possua suas críticas a Genshin Impact, esse é um fato. A partir de Genshin Impact, começa a ser discutível se você pode desprezar ou não um jogo só por ele ser gacha. Porque você pode muito bem jogar Genshin Impact como se fosse um Zelda que recebe histórias novas a cada 3 meses. Você entra, aproveita o jogo, desloga e vai viver sua vida, cara. Os gachas anteriores, nenhum oferecia isso. Nenhum deles oferecia um jogo de verdade. Era tudo sobre farm e waifu. Genshin Impact deu a MiHoYo o maior crescimento da história de uma empresa de jogo de celular. Esse sucesso absurdo estimulou uma nova geração de jogos gacha que a gente tá vendo surgir agora, onde a estratégia é oferecer um bom jogo, e dentro do jogo é que eles vão tentar te vender os personagens. Você tá recebendo história, trabalho artístico, musical, suporte de comunidade. Todos esses jogos dão tudo o que você precisa para você realmente curtir no modo chill out, como se fosse um Kingdom Hearts ou Legend of Zelda que lança atualização a cada 3 meses. Gacha, a partir daqui, não pode mais ser considerado um gênero de jogo, apenas um modelo de monetização que é via gacha. Você recebe um jogo grátis, com tudo que um jogo tem, o mínimo, né, para ser aceito como um jogo, e dentro desse jogo existe um modelo de monetização. Gacha não é mais um gênero de jogo, é um modelo de monetização. Só que Genshin Impact ainda não era o melhor jogo que a MiHoYo podia oferecer. Apesar de ter uma história bacana, tipo, ela tem faixa etária livre e por isso ela é obrigada a ser mais bobinha. Não tem problema, tá? As crianças também merecem histórias, cara. As Crônicas de Nárnia é pra criança e é foda pra caralho. Mas pode não agradar algumas pessoas. O jogo também não tem muitos desafios. Depois de terminar a história, não tem nenhum conteúdo difícil ou desafiador. É extremamente fácil. Então, pra mim, apesar do Genshin ter muita qualidade, ele deixou de lado algumas camadas. E eles nunca corrigem essas coisas. Então, pra mim, esses são os 2 maiores problemas do Genshin Impact. Não é o que a galera diz, sabe? Power creep, meu amigo. O cara que completava o abismo com Diluc tá fazendo o abismo ainda. Hoje, nessa atualização. A gangue dos King, cara, postando lá o print, o abismo completo com todas as estrelas. King, cara. E você vem me dizer que, mas o personagem que lançou é mais forte que meu Diluc. Power creep, vai se... Então, pouco tempo depois, viria o que seria o ápice dos jogos gacha. O maior e melhor gacha de todos os tempos. E um que eu realmente recomendo para qualquer pessoa. A MiHoYo usou tudo que ela aprendeu nos jogos anteriores, ouviu todos os feedbacks da comunidade, e assim ela criou Honkai Star Rail. Seems I came at a bad time. No. I think you couldn't have timed it better.
Honkai Star Rail começa com duas criminosas interplanetárias chamadas Kafka e Silverwolf libertando o protagonista do jogo, alguém que foi forjado a partir de um Stellaron, um tipo de energia estranha que aparece por aí no universo e que tem o poder de destruir mundos. Não sabemos a razão pela qual elas fizeram isso, mas depois de libertar o protagonista, elas fogem e você se junta ao Expresso Astral, um grupo de desbravadores que viajam pelo universo ajudando diversos planetas a lidarem com seus desafios. A proposta do Honkai Star Rail é bem parecida com One Piece, e isso é o mais legal, velho. Diferente do Genshin, onde temos um protagonista paião, aqui temos um grupo de protagonistas que vez ou outra ganham destaque e desenvolvimento de personagem. Na real, é literalmente One Piece, porque você tá viajando com um grupo de aventureiros e mudando os lugares por onde você passa, usando o poder da amizade. A história de Honkai Star Rail se permite ser mais adulta que a do Genshin. Ela começa como uma aventurazinha mais leve no planeta Jarilo, mas vai ganhando mais camadas, com muitos temas profundos e pesados sendo tratados. Honkai Star Rail se permite cruzar a linha do dramático e perturbador, uma linha que Genshin Impact não podia cruzar para não assustar as crianças. Para aqueles que gostam de um world building rico e são nerdões hardcore, como eu no caso, tem toda a cosmologia e os detalhes da história dos personagens, coisas complexas de se entender para você passar horas pesquisando e depois ficar se mostrando para seus amigos. Relaxa, cara, nenhuma festa é chata comigo aqui. Deixa que eu explico pras garotas a árvore imaginária e o Sea of Quanta do multiverso Mihoyo. Para aqueles que gostam de um desafio, Honkai Star Rail tem vários conteúdos no endgame, onde você precisa trabalhar bem nos seus times, a estratégia certa para derrotar determinados chefes. É facilidade que você quer? O jogo tem auto battle, cara. E se você ficar muito tempo sem jogar, você ganha uns itens que farmam automaticamente para você. Tem recomendação de build e agora eles vão implementar a recomendação de time. O que é que vem depois disso, cara? Daqui a pouco eles vão colocar uma recomendação de pools. Vão dizer em qual personagem você tem que gastar seus recursos. Você vai apertar um botão no Honkai Star Rail e o jogo vai se jogar sozinho. Mas vamos dizer que o que você quer são as recompensas. Não é história nem gameplay. Você quer saber é o que é que eles dão de graça. A resposta é tudo, velho. Além de terem recompensas bastante generosas, eles constantemente dão personagens grátis. Personagens funcionais, a ponto de que muitas vezes eles estão no topo do meta. O próprio protagonista do jogo é frequentemente uma das unidades mais roubadas que tem. O jogo simplesmente dominou em absoluto o mercado. E em seus 2 primeiros anos fez mais dinheiro que o faturamento anual da Twitch. O número de jogadores só tem aumentado. Dito tudo isso, todas essas qualidades do Honkai Star Rail, será que o jogo é perfeito? Ele superou todos aqueles problemas dos gachas que a gente apontou no começo? Bem, definitivamente não. Se o que você procura é um jogo de complexidade real, de batalha de turno, o Honkai Star Rail é um pouco simples, porque ele foca no público casual, que quer jogar mais de boa. Existe aprendizado e nuances, mas não se compara a jogos avançados. Além disso, todas as coisas ruins que são típicas do sistema de monetização gacha ainda estão aqui. Os personagens que eram fortes no começo do jogo agora começam a ser ultrapassados pelos novos. Para estimular você a tentar pegar os novos personagens, eles aumentam a vida dos chefes. Embora eles deem muitas recompensas, são tantos personagens lançados que você rapidamente empobrece se você não tiver autocontrole. Sua Black Swan tá inútil, sua Sparkle foi esquecida pelo tempo, a Jingliu virou uma piada. Sim, dentro desse jogo de história maravilhosa, trabalho artístico, musical, comunidade, dentro de tudo isso, ainda está lá. Ainda tá lá dentro, cara, aquilo. Você sabe do que eu tô falando. E a pergunta com a qual começamos esse vídeo retorna: vale a pena dar uma chance a um jogo gacha?
E o veredito que eu tenho pra você é o seguinte: você tá errando na pergunta. Ser gacha ou não é a pergunta correta a se fazer, porque a resposta dela não importa. O que precisamos fazer aqui é alterar essa pergunta. Por que você joga videogame? No momento em que você olhar dentro de si mesmo, refletir, no momento em que você for sincero consigo mesmo sobre o porquê de você jogar videogame, você vai conseguir dizer se vale a pena ou não jogar Honkai Star Rail. O que você quer, o que você busca num jogo. Você tem que parar de deixar fatores externos decidirem se você vai jogar ou não. Deixe-me dizer uma coisa, amigo. O que importa em um jogo não é como ele monetiza, e nem mesmo o que os críticos e haters publicam sobre ele. A única coisa que importa é se esse jogo consegue ser divertido para você. Desde a antiguidade, os humanos criam entretenimento para que eles possam se distrair, criar histórias, criar mundos, inventar novas formas de passar o tempo para que a gente não enlouqueça por estarmos sozinhos, isolados numa pedra, no meio do espaço. Vamos dizer que você experimentou Honkai Star Rail e gostou da história. Você tá lá emocionado com o passado da Vagalume, ou você tá querendo que a Madame Erta e a Ruamei pisem em você. Você tá empolgado com o trailer da Festial, você tá chorando com a animação da Castorice, você tá se entretendo com teorias sobre o que vai acontecer em Amphoreos, você tá olhando a comunidade, se divertindo com os memes ou os comentários do povo no Reddit. Você tá planejando suas próximas builds, engajado no desafio, empolgado com a ideia de ter seu personagem favorito derrotando o conteúdo mais difícil do jogo. Cara, faz diferença se esse jogo tem um gacha dentro de tudo isso. A única coisa que importa é a sua experiência. É se você se diverte. E sabe por quê? Porque quando você escolhe seu entretenimento, você tá gastando o seu tempo. E tempo não volta. Tempo é a coisa mais valiosa desse universo. Você tem um tempo limitado para gastar enquanto viaja nessa pedra flutuante. O tempo não espera por ninguém. O tempo não espera por ninguém. Então não deixe que um criador de conteúdo que diz que todo gacha é lixo, escolha se você vai jogar alguma coisa ou não. Não permita que aquele seu amigo chato que fica falando que Genshin Impact é predatório e power creep, não deixe que ele diga se é uma escolha ruim você jogar ou não. Não permita que a opinião da internet decida se você vai jogar um jogo ou não. Teste e escolha por si mesmo. A opinião mais importante é a sua, porque é o seu tempo. Não importa se você vai testar o Genshin, Wuthering Waves, Endless Zone Zero, ou o que eu recomendo, né, que é o Honkai Star Rail. Na verdade, teste o Honkai Star Rail, viu? Eu fiz esse vídeo pra você jogar Honkai Star Rail e não esses outros, então testa ele, certo? Mas vá lá, baixe, dê uma chance e decida por você mesmo se é divertido ou não jogar esse jogo. Eu pessoalmente amo muito a história do Honkai Star Rail, já chorei várias vezes jogando essa boba. Acho bem fácil, bem chill, não preciso de complicação nenhuma, não preciso ter os personagens fortes, eu não preciso sair mostrando dano em grupo. Tudo o que importa é quando eles lançam uma parte nova da história e eu sento ali pra aproveitar. Eu desligo meu cérebro. Na verdade, eu deixo ligado, porque a história de Amphoreos é complicada com essa porra. Desligo o celular e tudo que eu quero é me entreter enquanto viajamos nessa pedra que chamamos de planeta Terra. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Caso esse vídeo te convença a dar uma chance ao Honkai Star Rail, por favor, depois que você jogar, comenta aqui embaixo o que você achou. Ou fala pra gente a experiência que você teve com ele ou com outro jogo de monetização gacha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar a torre para receber os próximos. Valeu e tchau, tchau.